instituição que a gente trabalha acaba sendo um pouco, a gente anda meio junto e misturado nisso. E é um privilégio para nós aqui. Muito bem, nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho e fazer um sobrevoo sobre quais são os princípios para interpretar a Bíblia, que vocês já entenderam que é um livro singular e é um livro paradoxal, porque ao mesmo tempo que ela é simples, impactante, profunda e transformadora, ela é um livro único e cheio de características especiais que requer de nós algum esforço quando nós vamos ler e quando nós vamos interpretar e quando nós vamos entender a palavra de Deus. E há diversos princípios envolvidos nisso, mas há aqueles que, se você se detiver neles, eles são suficientes para você seguir e entender melhor as Escrituras. E a nossa primeira pergunta aqui é: por que a interpretação bíblica é necessária? E assistindo a palestra do Dr. Erni, você já viu que interpretação tem um pouco a ver com tradução, tradução tem bastante a ver com interpretação, com entender o texto, mas você e eu temos o privilégio de ter boas traduções na nossa língua. E a pergunta é, além disso, além de ter boas traduções, por que é que nós precisamos ainda interpretar as Escrituras, se elas já estão bem traduzidas e colocadas na nossa vida? E a resposta é, ao mesmo tempo, simples e não. Porque a Bíblia é uma só, mas os intérpretes são muitos. Talvez uma pergunta que surja na sua mente agora é: qual é que é o limite para isso, né? Se nós temos diversas interpretações, nós convivemos com todas elas? Com quantas interpretações podemos conviver? Quais são os critérios, ou qual é o limite para nós olharmos para uma interpretação e dizer assim, essa é uma boa interpretação, com essa eu posso conviver? É o contrário do que eu penso, mas a gente pode andar juntos. Como que a gente lida com isso? E durante a palestra vamos ver que tem duas coisas principais. Primeiro, nós temos um corpo de conteúdo que nós temos que concordar com ele. O pastor Assir mencionou ontem, né? Jesus salva, o único jeito de chegar até a vida eterna é Jesus, e quando ele salva, ele garante a vida eterna, e um ou outro detalhe mais dos quais nós não podemos abrir mão. Mas quando nós saímos dessa área principal, há bastante espaço para termos leituras da palavra de Deus ou intérpretes diferentes da palavra de Deus. E quando você pensa em intérprete, não pense só no pastor, no teólogo ou naquele que foi treinado para interpretar a Bíblia. Qualquer leitor da Bíblia, qualquer leitor da palavra de Deus é um intérprete. Talvez você não possa dizer que qualquer leitor da Bíblia é um bom intérprete se ele não levar em conta princípios saudáveis de interpretação da Bíblia. Mas é um intérprete. E talvez, de todos os campos de conhecimento, não é? Essa área de pregação, teologia e Bíblia é a área que as pessoas mais se aventuram a sustentar uma opinião, ou a ter uma opinião, ou a brigar por uma opinião, mesmo que isso não seja o meio que ela trabalha, que ela estuda, que ela pesquisa. Nenhum de vocês aqui chega no consultório do médico, bom, talvez alguns, né? Mas nenhum de nós chega no consultório do médico e vai dizer para ele: olha, eu acho que você leu o meu exame errado e que o diagnóstico não é bem esse, tem outras hipóteses. A gente não se prepara para isso. E há algumas outras profissões em que isso não é comum. Mas quando nós pensamos em teologia e Bíblia, e leitura da Bíblia, e opinião sobre aquilo que a Bíblia diz, isso é mais amplo, e nós temos diversas pessoas que arriscam, ou tratam, ou expõem a sua opinião sobre a Bíblia. Por que interpretar a Bíblia é um desafio? E é uma tarefa árdua, no sentido de que exige esforço. Não é uma tarefa árdua no sentido de que é impossível fazer ou é extremamente difícil de fazer. É porque requer esforço, trabalho. A primeira coisa é porque a Bíblia é um livro de muitas características. Diversos autores, diversos contextos, diversos gêneros literários, num tempo muito diferente do nosso.
E se você não estudar um pouquinho com as versões diferentes, vocês já entenderam aqui, nesse tempo, qual é a razão da diferença das versões e como elas dizem ou têm a mesma mensagem, mesmo usando palavras tão diferentes. Mas requer esforço. O simples fato de você ler o mesmo texto, que sejam meia dúzia de versículos em meia dúzia de versões diferentes, já requer tempo, esforço, atenção, reflexão, raciocínio, na percepção e na conclusão do que aquelas diferenças vão implicar no seu entendimento do texto bíblico, por exemplo. Nós também temos aqui posicionamentos teológicos e doutrinários diferentes. Se você levantasse a mão aqui sobre alguns posicionamentos principais, nós veríamos que dificilmente nós todos levantaríamos a nossa mão em todas as posições. Com algumas coisas você não ia concordar, não é? Última vez que alguém contou no banco de dados da editora, nós já tínhamos lidado com aproximadamente 100 denominações diferentes. Você pode pensar o que é colocar no auditório. Se conseguisse colocar no auditório uma pessoa de cada uma dessas denominações, como seria divertido fazer perguntas sobre as suas crenças pessoais ou sobre os posicionamentos teológicos da sua denominação. Mas é bom lembrar que a gente tem aquele princípio de que no que é essencial, a unidade, e nas outras coisas, amor, respeito, desde que elas não firam um princípio fundamental da palavra de Deus, que é aquilo que nos une. Nós temos também um terceiro aspecto muito importante, é a cosmovisão do intérprete. E você vai ver isso quando você ouve não cristãos falando da Bíblia, por exemplo. Ou a diferença que é quando alguém que tratava a Bíblia apenas como um livro de estudo, de pesquisa e recebe Cristo como Salvador, conta com a ajuda do Espírito Santo, passa a tratar esse livro de maneira diferente. Nunca me esqueço quando eu era adolescente na Igreja Cristã Evangélica do Monte Castelo, aqui, ali na zona leste de São José, quase centro de São José dos Campos. Chegou na nossa igreja uma senhora, e ela se converteu já na altura dos seus 70 anos. E ela dizia para nós um dia, olha, eu fui professora de literatura a minha vida inteira. E eu li a Bíblia muitas vezes, muitas mesmo, porque nas aulas de literatura fazia comparações com a nossa literatura e com a Bíblia como literatura. Mas ela dizia, eu nunca tinha percebido essas coisas que eu estou vendo agora na palavra de Deus. Quando a gente olha para a cosmovisão do intérprete, nós precisamos desenvolver no nosso coração pelo menos duas coisas. Uma delas é discernimento com quem interage conosco a respeito da Bíblia. Ele está olhando para a Bíblia com quais lentes, de qual ponto de vista, com qual postura. Ele espera o que da Bíblia como livro, ele acredita nela de que forma. Mas há uma outra coisa também que é graça e compaixão daquele que lê e não entende. Tem aquele que lê e não crê, e bate o pé no chão e diz que não crê. Mas tem aquele que lê e não consegue crer. Tem aquele que lê, entende, mas não consegue chegar no ponto onde nós chegamos. E nós precisamos ter graça e misericórdia com esses, porque nós sabemos que não depende só dele. Quando nós pensamos assim, então nós temos a Bíblia de um lado e o povo do outro. Qual é o seu papel e o meu papel como alguém que estuda e entende a palavra de Deus? Qual é o nosso papel? O que a gente precisa fazer? Como é que, quando a gente fala, a gente faz o quê? A gente constrói uma ponte entre o mundo do leitor da Bíblia, que está aqui no ano de 2023, tem que ter cuidado para não errar, não é? 2023, nesse mundo, com o mundo da Escritura, do autor da Escritura, que às vezes está há muitos anos antes de nós. Temos aí 2000 anos do Novo Testamento, aproximadamente 3.500 anos do Antigo Testamento. Não é pouco tempo, não é pouca distância, e nós precisamos criar
essa ponte. Mas não podemos fazer uma ponte de qualquer jeito. É muito boa essa ilustração, porque qual de vocês passaria aqui corajosamente por uma ponte sobre um precipício, mas que não tivesse sido cuidadosamente construída? Uma vez estava em Ananindeua, tinha que sair de lá e pregar em Abaetetuba. E aí a minha carona falou assim: pastor, nós vamos ter que entrar por dentro. Eu falei assim: como assim entrar por dentro? É porque alguém derrubou a ponte da estrada principal. Você pensa, como é que alguém consegue derrubar uma ponte? Não consigo nem imaginar que aquela ponte tão bem construída, tão elaborada, tão forte, um dia podia cair. Mas o fato é que a balsa se descontrolou, o piloto da balsa se perdeu e passou e levou a ponte junto. E já não era mais possível passar por ali. É boa essa figura porque a ponte que nós vamos construir entre os leitores atuais da Bíblia, entre os nossos alunos, entre a nossa família, entre aqueles que são alvo do nosso ensino e o mundo da Bíblia, também precisa ser uma ponte de qualidade. E para ser uma ponte de qualidade, precisa respeitar alguns princípios elementares de interpretação bíblica. Quais são esses princípios? Eles passam pelo quê? Quais são esses pressupostos que a gente tem? E primeiro conjunto de pressupostos que temos são os pressupostos literários. Tudo bem, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é Deus falando com você, a Bíblia é a verdade de Deus, mas ela foi dada para nós em formato de literatura. E se ela foi dada para nós em formato de literatura, eu não posso ignorar o seu formato, porque o formato daquela mensagem colabora para o entendimento da mensagem. O formato que ele foi escrito me ajuda a entender aquilo que o autor está pensando, aquilo que ele dizia, aquilo que ele planejava entregar para os seus primeiros leitores e que também eu quero entender. E esses pressupostos me ajudam a traspassar o distanciamento temporal. Acabei de citar para vocês, a Bíblia é um livro antigo, é um livro que tem sobrevivido a milênios. Atacam a Bíblia, tentam destruí-la, tentam tirá-la de circulação, tentam acabar com ela, mas não conseguem, ela está aqui. Isso é verdade desde o tempo de Jeremias. Jeremias escreve o seu rolo, o rei queima. Depois ele reescreve o rolo, não tinha gráfica da Bíblia naquela época, não é? Tinha que copiar a Bíblia à mão. Já pensou nisso? No tempo que eu visitei o Museu da Bíblia, a gente tinha a oportunidade de registrar ali um versículo da Bíblia à mão. Mas quando eu fui pastor em São Paulo, um presbítero da nossa igreja copiou a Bíblia à mão sozinho. Acho que 3 ou 4 vezes. Ele tinha lá a estatística de quantos cadernos usou, quantas canetas Bic, ele só usava caneta Bic azul para copiar. E ficava no comércio dele copiando a Bíblia e copiando a palavra de Deus. Copiou muitas vezes a palavra de Deus. No tempo antigo era assim que a Bíblia era distribuída. Nós temos também um distanciamento linguístico, eu não preciso falar muito sobre isso, vocês viram vários exemplos aqui durante o nosso dia, no seminário. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, línguas muito diferentes da nossa. Aqueles que já passaram aqui por seminários teológicos ou já tentaram, não é? Sobreviver às línguas bíblicas, viram como é desafiador. Eu sempre acho que o hebraico é muito mais fácil do que o grego, nem todo mundo concorda comigo, né? Mas eu acho que é muito mais tranquilo de aprender e lidar com ele, e talvez não de traduzir, mas de aprender a ler a língua e memorizar as coisas de gramática. Mas é muito diferente. E vocês sabem que toda língua carrega consigo uma cultura, a língua carrega com ela o nosso jeitão de pensar. A língua também carrega pressupostos de cosmovisão. E a gente precisa fazer essa ponte. Nós temos também um distanciamento geocultural. Vocês já tiveram vários exemplos aqui também. Precisamos perceber a diferença. As versões mais antigas, as mais novas já traduzem isso, né? Mas as mais antigas tinham hora nona, um homem não é capaz de acrescentar um côvado à sua vida, dracmas, denários, que são aspectos que não estão muito ligados no nosso dia, não falam muito conosco, a gente não entende bem, se não for procurar qual é o significado dessas palavras, ou for entender melhor o que elas significam. E claro,
um distanciamento autoral, porque nós não temos nem os escritores da Bíblia conosco. Seria muito bom sentar com alguns deles, não é? Moisés, o que você quis dizer com isso? O que você estava pensando quando você escolheu essa palavra? Por que, Paulo, você usa esse exemplo? Pedro, em quem você estava pensando? Ou quem estava com você quando você escreveu essas coisas? Não é possível. A única entrevista que nós podemos fazer com o autor da Bíblia, com os autores humanos da Bíblia, quando nós estamos lendo os seus textos, é apenas com o texto bíblico que eles deixaram. Pelo texto bíblico deles, nós podemos conhecer um pouco deles, mas nós não temos mais como entrevistá-los, não é? Nós ainda podemos conversar com os tradutores da Bíblia. Me lembro quando eu me formei no curso de teologia, o patrono da nossa turma foi o Dr. Werner Kachel. E quando ele foi apresentado, diriam, este é o homem que traduz a Bíblia em linguagem de hoje. E ele apareceu, o Dr. Werner Kachel era uma pessoa um tanto quanto peculiar, não é? E ele apareceu para pregar com um pedacinho de papel, né? E você ali tinha tudo e mais um pouco do que ele precisava falar sobre o texto bíblico que ele esmiuçava de memória e tão bem feito. Na verdade, ouvir homens assim falar, você tinha a impressão que ele não estava tão longe do autor assim como nós nos sentimos, né? Você pensava assim, puxa, o Dr. Werner tomou um cafezinho com o Paulo hoje cedo e veio pregar aqui agora para nós no culto da noite, porque realmente ele lidava muito bem com isso. Nós temos também os pressupostos teológicos quando nós tratamos a respeito da Bíblia, e o primeiro deles é que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro 100% divino, mas também 100% humano. Ela não é um livro como os outros, porque ela foi escrita por seres humanos, mas foi também inspirada, guiada, guardada por Deus. Você pode ler comigo esse versículo, assim ajuda você a espantar o sono. Vamos lá? Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Para você não ter dúvida nenhuma, Pedro coloca aqui duas palavras: nunca, jamais, nenhuma dessas palavras foi dada por vontade humana. Pode ser que esse livro não tenha tudo o que você gostaria de saber, e não tem, mas tudo que tem aqui foi aquilo que Deus quis que nós soubéssemos. Foi Deus que trouxe, foi Deus que superentendeu. Ele não só permitiu, foi Ele que decidiu, foi Ele que guiou, foi Ele que montou, foi Ele que escolheu essas pessoas, foi Ele que inspirou, foi Ele que trouxe essas pessoas até a sua missão de escrever o texto bíblico. Outro ingrediente importante aqui é o fator sobrenatural na hora da leitura da Bíblia. De maneira nenhuma nós vamos dizer que ter princípios e técnicas para interpretar a Bíblia resolvem todo o problema. Não, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e precisamos exercer nossa fé em resposta àquilo que o Espírito Santo faz de nós. É a maneira como faz em nós, é a maneira como eu me aproximo da Bíblia. Eu não vou me aproximar da Bíblia com dúvida, não vou me aproximar da Bíblia com espírito de teste, não vou me aproximar da Bíblia para saber se ela é ou não palavra de Deus. Ao contrário, eu me aproximo da Bíblia com toda convicção e fé de que Deus vai falar comigo e de que ela é a palavra de Deus e de que assim, aqui há resposta para as perguntas da minha alma, da minha vida, do meu coração. E eu só posso entender a Bíblia se o Espírito Santo me iluminar, porque afinal de contas, aquele Espírito que inspirou os escritores do texto bíblico é o Espírito que vai me iluminar, vai me ajudar a entender o texto bíblico, a despeito dos princípios de interpretação que eu vou colocar ali. E aí nós vamos voltar à figura do pássaro, não é? Nós precisamos das duas asas, nós precisamos dos princípios de interpretação bíblica e nós precisamos do Espírito Santo.
Quando a gente ensina, os alunos sempre gostam de fazer perguntas difíceis, né? Várias vezes já ouvi, pastor, se você tivesse que escolher uma só, ou o Espírito ou os princípios de interpretação, qual você escolheria? E é daquelas perguntas que você sempre resiste e fala, os dois. Né? Não, mas o senhor só pode escolher um. Então, claro que é o Espírito, não é? Mas não dá para dizer, eu vou deixar de fora os princípios de entender o texto, porque o Espírito não desliga o meu cérebro, o Espírito não aposenta os meus pensamentos, e nem ele faz aquela parte que Deus decidiu que eu deveria fazer, ele não lê a Bíblia para mim. Seria muito bom, não? Você sentar ao lado da sua cama e ouvir a voz falando a Bíblia para você, seria ótimo. Mas o Espírito Santo não é audiobook, né? Ele ajuda você a entender aquilo que você está lendo aqui. Ele revela Deus para você no meio do estudo da Palavra de Deus. E você não precisa escolher uma coisa ou outra, mas você pode desfrutar das duas ao mesmo tempo. Há também a questão de uma metodologia exegética, e não sei se você está familiarizado com essa palavra, mas a exegese é o conjunto de técnicas e princípios que nós usamos. É uma ciência para nos ajudar a nos aproximar do texto bíblico e a responder a pergunta, o que é que o autor do texto estava querendo dizer para os primeiros leitores que leram o seu texto. Então, quando eu olho aqui para o Evangelho de Lucas, nós vamos olhar para esse texto daqui a pouco. A exegese me ajuda a responder a pergunta, o que Lucas queria dizer para Teófilo quando ele conta a história de Zaqueu, que é a história que nós vamos ler juntos e exemplificar alguns desses princípios bíblicos. O que ele tinha em mente? Como aquela história combina com o propósito que ele anuncia no começo do livro? Quais são as palavras que Lucas escolhe e que nos ajudam a compreender o propósito dele para o seu primeiro leitor? A exegese me ajuda, por meio da aplicação de regras, a chegar nesse resultado, a chegar nesse entendimento e nessa compreensão. Como toda ciência, ela tem algumas regras que exigem a aplicação dela para que o resultado seja obtido. Se elas forem obedecidas, você vai chegar lá. Como a gente já tem enfatizado aqui, é algo que custa, mas é algo acessível. Se você conhecer e se aplicar, você pode fazer. Você consegue estudar a Bíblia sim. Só não é rapidinho, não consegue fazer em 5 minutos. Não sai pronto. Não dá para fazer ChatGPT com exegese, não é? Você põe lá, não sei se alguém já tentou fazer isso. Faça uma exegese de João capítulo 1. Eu fiz um teste com um versículo lá, confesso para vocês, fiz um teste para ver como seria. Mas eu não gostei do resultado, não. Ele, pelo menos o mecanismo que eu usei, não conhecia nenhuma regra de interpretação bíblica e algumas das relações que ele fez lá eram completamente descabidas. Por quê? O ChatGPT não depende do Espírito Santo, não é? Ele não luta e não aplica. A inteligência artificial não se relaciona com o Espírito Santo. Não vai chegar onde nós podemos chegar. Nossa regra fundamental é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, quanto possível, nós vamos buscar resposta para a palavra de Deus dentro da palavra de Deus. Num certo sentido, foi isso que você viu aqui Pedro fazendo com o restante das Escrituras, não é? Ele mesmo diz, nenhuma profecia ou nenhum livro de todos os outros de Escritura que vocês conhecem, ele é um livro humano, mas todos eles foram inspirados por Deus. E nós temos algum princípio aqui quando nós vamos trabalhar com essa ideia da Bíblia interpreta a própria Bíblia. Primeiro, vocês podem ler comigo? O primeiro princípio é... Mas tome cuidado para, de vez em quando, você não tomar a palavra no sentido literal, quando ela não está sendo usada de maneira literal. Nem sempre o sentido literal é o sentido usual e comum. Às vezes o sentido figurado é o sentido mais usual da palavra. Você já imaginou se você toma aquele texto de Mateus capítulo 5, 29? Se o teu olho direito
fizer você tropeçar, arranque-o e jogue fora. Esse é um texto que você não pode tomar o sentido literal como sentido principal. Orígenes, um dos principais teólogos da história da igreja, ele é conhecido como alguém que enfatizava um pouquinho demais a interpretação alegórica da palavra de Deus, né? Se nós olhamos para aquilo que ele dizia hoje, a gente acha que ele exagerou. E lendo aquele texto de Mateus 19, que alguns se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, ele se castrou, se fez eunuco literalmente, entendendo que aquela era a exigência, ou interpretando que aquela era a exigência do texto bíblico. O que é curioso, porque normalmente ele interpretaria a Bíblia alegoricamente, mas nesse texto ele tomou como literal. Então, embora nós queiramos usar o sentido mais comum, nós sempre temos que lembrar que sentido mais comum não necessariamente é o sentido literal do texto. A gente tem que tentar entender naquela época, naquele contexto, naquele autor, naquele texto que ele está dizendo, qual seria esse sentido comum. Segundo princípio, é sempre necessário tomar a palavra no conjunto da frase e não isoladamente. Não é suficiente você apenas ler aquela palavra e sem consultar um dicionário seguir em frente. Eu temo que, de vez em quando, nós somos um pouco irresponsáveis com a leitura da Bíblia quando não entendemos uma palavra e passamos por cima dela e seguimos como se nada tivesse acontecido. Principalmente quando vou falar para jovens, eu pergunto, todo mundo já leu o Salmo 103 alguma vez aqui, certo? Talvez um dos salmos muito lidos. E na versão revista atualizada, ele diz que Deus é assaz benigno. E eu pergunto, quem sabe o que é assaz? A minoria das pessoas levanta a mão, mas você já leu esse salmo, não leu? Li. E você entendeu o salmo? Entendi, mas você sabe o que é assaz? Não. Então você não sabe o que é assaz benigno. Por que não procurou no dicionário? Porque não viu o que significa aquela palavra. Então, a palavra tem um significado, mas às vezes ela tem mais de um significado, e dependendo do contexto da frase, é que nós vamos definir qual o significado que ela tinha. Por exemplo, o que significa fé? Fé todo mundo sabe o que é, certo? O que é fé? Oi? É crer no sacrifício de Cristo, é crer no Evangelho, tá certo? Mas será que fé sempre significa isso? Normalmente a gente traduz fé como confiança. Mas olhem comigo, versículo de Gálatas 1:23. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Fé nesse texto significa confiança? Não. O que significa fé nesse texto? Fé significa crença, doutrina ou o próprio Evangelho. Então, sempre o conjunto do texto, o versículo todo, o capítulo todo, ou a carta toda, tem que nos fazer, ou é importante para nos fazer compreender o significado de uma palavra. Ela tem que ser lida com o contexto todo. Quando eu fiz seminário, não faz tanto tempo assim, tá certo? Mas não tinha computador disponível para todo mundo ainda. E eu me lembro que o professor de homilética nos fazia tirar xerox do texto bíblico, passar branquinho nos capítulos e versículos, tirar xerox de novo, recortar, colar, ou seja, a gente fazia era uma espécie de um mutante de texto, assim, não é? Todo montado com papel e colado todo. E ele dizia, vocês vão pregar na carta aqui para eu avaliar, mas vocês vão ter que ler a carta inteira. Sem versículo, sem capítulo, prestando atenção onde as palavras aparecem, como elas se repetem, se essas palavras têm o mesmo significado na carta inteira, se elas mudam o significado dependendo do lugar que elas estão. E todo esse esforço dele era para nos fazer entender que há um conjunto de texto que eu não posso ignorar quando eu estou estudando o texto bíblico.
Quando nós vamos pensar nesse estudo do texto, nós temos 3 áreas para labutar, para lidar com ela. Então, a primeira área é literária e gramatical. E se você tiver uma boa noção da gramática do português, isso já é meio caminho andado, não é? Depois você tem uma abordagem histórica e cultural, que exige da sua parte pesquisa, porque nenhum de nós aqui vai conseguir responder facilmente, não é? Qual seria um correspondente da uva, da azeitona, do pão, da tâmara, como o pastor Eli já disse hoje aqui, da ovelha no nosso mundo? Isso exige pesquisa da nossa parte. Algumas vezes nós não vamos encontrar correspondentes, então nós temos que explicar isso para os nossos alunos, para o nosso povo. E, por fim, nós temos também uma abordagem teológica. Quando nós pensamos em literatura e gramática, algumas perguntas são essenciais para nós. Primeiro, que tipo de texto bíblico estou lendo? O tipo de texto bíblico vai definir a abordagem, as perguntas que eu vou fazer, a aproximação que eu vou fazer do texto. É uma narrativa, é uma história, é um evangelho, é uma profecia, é uma poesia? As palavras estão sendo empregadas literais ou não? Ai de nós se lemos os Salmos literalmente, não é? Salmo 6, Davi diz que faz boiar o seu colchão nas lágrimas, de tanto que chorava. Não pode ser literal, não é? E eu preciso perguntar, o que será que ele queria dizer com tanto choro? Né? Qual a expressão que ele está dizendo no coração? Qual o significado disso na sua compreensão de Deus, no seu relacionamento com Deus? Vocês percebem, a parábola é um gênero literário muito interessante, que exige de nós uma aproximação cuidadosa. Nem os discípulos que ouviam a parábola da boca de Jesus, que estavam imersos naquele contexto, entendiam a palavra de uma vez por todas, né? Quanto mais nós. E mesmo alguns outros aspectos que aparecem ali, aspectos da profecia, aspectos gramaticais da profecia. Se você um dia se aventurar a estudar hebraico, vai ver que alguns profetas do Antigo Testamento escrevem falando a respeito do futuro, usando um tempo que no hebraico nós classificaríamos como passado, simplificando bastante isso, mas falam do futuro falando como se uma coisa gramaticalmente já tivesse acontecido. É uma especificidade do texto profético naquela língua. Nem tudo na Bíblia está escrito do mesmo jeito, ufa. E isso é uma beleza, porque seria muito tedioso ler sempre do mesmo jeito, a mesma coisa, tendo o mesmo vocabulário ou os mesmos exemplos. E uma correta interpretação bíblica passa sempre por uma correta interpretação do gênero literário. Olha só que lista a Bíblia tem. Nós já ouvimos bastante aqui que a Bíblia não é primariamente um livro de ciência, não é primariamente um livro acadêmico, mas isso não quer dizer que ela não tem elementos acadêmicos. Tem muito que se estudar sobre literatura só lendo textos bíblicos, não é? Narrativas, leis, poesia, profecia, parábola, carta, o jeito de escrever a carta, o jeito de argumentar. Eu nunca canso de me encantar com Paulo, em Atos capítulo 17, não é? Como ele rapidamente sai de uma abordagem, a gente pode chamar de sinagogal com os judeus, e passa para uma abordagem completamente retórica com os gregos de Atenas, e como Lucas consegue registrar isso, mostrando as diferenças de discurso de Paulo e de argumentação de Paulo, levando em conta aqueles que o ouviam. Não é? Ou quando nós pensamos na carta de Timóteo, tem um segredinho lá, que leva em conta o gênero literário, quando Paulo aconselha o seu jovem discípulo a ler, não é? Aplique-se à leitura das Escrituras. Se a gente não toma cuidado, a gente pensa, está falando de devocional, mas na verdade Paulo está falando do gênero leva em conta o gênero literário, porque as cartas eram lidas nas reuniões das igrejas em voz alta, e quando Paulo recomenda a Timóteo, aplique-se na leitura das Escrituras, está se referindo a esse tipo de leitura, a ler publicamente as Escrituras, porque a maioria das pessoas ali não liam. E tinha um segredinho também, eles eram escritas todas em letra maiúscula, e sem separação entre palavras e letras.
Então, se você vai ler silenciosamente, você demora mais para entender. E se você lê em voz alta, você vai entender melhor. Por isso, leitura pública das Escrituras, que levava em conta, esse texto leva em conta você conhecer um pouco do que é o gênero literário de uma carta e como ela era usada no tempo do Antigo Testamento. Aí vai mais uma frase. Queria convidar você a ler comigo de novo. Quanto mais você ler comigo, menos sono você vai sentir. Vamos lá? Você não entenderá. Olha, vai mais uma coisa aí para você perceber. Além da Bíblia ser um ótimo recurso para entender literatura, ela também é um ótimo manual para você praticar aí o seu entendimento de gramática. Nós temos um outro distanciamento, é o distanciamento geográfico-cultural. Você pode imaginar que aqui no nosso mundo nós já temos tantas coisas que nos confundem, que nos separam em termos de costumes e culturas. Você pode imaginar aí a cena de um jantar familiar na nossa época e um jantar familiar na cultura neotestamentária, completamente diferente. Se nós viajamos de um país para o outro e já não nos perdemos um pouco, até na comunicação, quem dirá olhar para um texto tão antigo que preserva uma distância tão longa do texto, tão longa de nós, tão longa da nossa vida, não é? Como é fazer uma viagem de jumento? Quem aqui já viajou de jumento por 10 quilômetros que seja? Já? Ó, tem 2 só aqui, hein? Eles entendem melhor como significa isso, não é? A maioria de nós só andou assim, turisticamente a cavalo, e olha lá. Mas já pensou sair aqui, pastor assim, voltar para o Rio de Janeiro de jumento? Não, mas o senhor andando a pé, puxando sua esposa no lombo não é? Quantos dias de viagem? Normalmente a gente lê o texto e não pensa nisso, não pensa nesse contexto, não pensa no que custou uma mulher grávida viajar por alguns quilômetros no lombo de um jumentinho. Porque hoje você não precisa disso para viajar, certo? Mas imagina que você ganha uma passagem num avião da Emirates, e você chega ali e para almoçar na sua viagem, você precisa ler o cardápio, mas ele está escrito em árabe. Talvez aqui 1 ou 2 não passaria fome e saberia ler, certo? Tem alguém que fala árabe aqui no auditório? Ou lê, pelo menos? Não, olha, então, nenhum de nós sobreviveria nesse voo se nós dependêssemos disso, não é? Uma vez a editora cristã evangélica foi em missão a Angola, e eu pensei comigo, puxa, não deve ser tão difícil, né? É o mesmo país, então fala português, vai ser fácil. Quando a gente chegar lá, a comunicação é joia. E eu fui dar o primeiro seminário, e eu levei um projetor, né? Sonho meu. E aí, quando fala, pastor, nós vamos para o lugar. E o primeiro lugar que eu fui dar seminário era na beira da praia. Então tinha aqui o terreno, a praia ali, todo mundo sentado de costas para a praia, e eu vendo o mar. E vocês acham que tinha lugar para usar projetor? Não tinha. E disseram para mim, o senhor quer um quadro? Eu quero. Trouxeram um quadro branco. Mas de 1 metro quadrado que tinha um quadro, tinha 10 centímetros quadrados de branco, o resto não tinha mais quadro branco, não é? Diferença cultural, não pensei, não imaginei. Eu chegava lá e dizia, olha, vocês vão fazer isso aqui para as crianças, tem que usar isopor, e ninguém sabia o que era, não é? Aí vai eu tentar explicar para eles o que era, aí alguém dizia, é esferovite. Eu falei, tá bom, esferovite, isopor, não é? E eu comecei a anotar as palavras, e parecia outra língua, né? Você vai até a casa de banho e carrega o autoclismo. Vocês entenderam o que é isso? É português, gente. Vai até a casa de banho e carrega o autoclismo. Vai no banheiro da descarga, não é? Se no nosso mundo é tão diferente assim, a gente, mesmo num país com a mesma língua, não se entende, quem dirá como nós não precisamos nos esforçar para entender alguns conceitos geoculturais do texto bíblico. No mínimo, você precisa tentar saber se Jesus sai de Cafarnaum e vai até a Jerusalém. Isso faz uma diferença, às vezes, na interpretação do texto. Me lembro, o texto de Marcos.
Diz que os fariseus saíram de Jerusalém e foram até a Galileia, porque queriam fazer Jesus entrar numa fria, né? Queriam pegar Jesus numa controvérsia. Vocês já pensaram o que era naquela época fazer uma viagem de Jerusalém até o norte do país? Por mais rico que você fosse, andar de charrete, de carroça, não era confortável, só para colocar Jesus à prova. Era uma vontade muito grande, uma raiva muito alimentada, uma oposição muito sangrenta no coração. Mas se você não perceber essas coisas, a distância que são, o que era a comida, quando alguém fala lá, olha, não são 200 denários não seriam suficientes para dar comida para essa gente. Se você passa por cima disso, o texto perde a força, né? 200 denários seria quase o salário de um ano de um trabalhador comum. Não era pouco o espanto dos discípulos naquele momento. Outras perguntas importantes para nós têm a ver também com o centro teológico do texto. Como o texto foi entendido teologicamente pelos primeiros leitores? E aí então a gente pensa, como ele pode ser entendido por nós? Qual a mensagem central da perícope? Todo mundo sabe o que é perícope, não é? Aquela porção, aquele trecho que eu escolhi para estudar é a nossa perícope. O que aquilo me fala? E como ele falava com os leitores originais e como fala comigo. Muito bem, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Eu não vou ler a história inteira agora com vocês por causa do tempo, mas se vocês fossem estudar esse texto para ensinar vocês, a primeira coisa era ter lido a história inteira. Aliás, a primeira coisa era ter lido o Evangelho de Lucas inteiro, mais de uma vez. Aí então você ia poder pregar numa passagem ou ensinar uma passagem um pouco menor do texto. Mantenha a sua Bíblia aí aberta em Lucas capítulo 19 e nós vamos fazer algumas excursões, alguns exercícios práticos, algumas dessas regras que nós tocamos agora. Primeira coisa, você quer estudar a Bíblia, você quer interpretar a Bíblia, você precisa ter um momento mais adequado para isso. E não tem uma regra, não é? 4:30 da manhã é um bom horário, porque dificilmente seu WhatsApp vai tocar, certo? Alguém vai mandar WhatsApp para você 4:30 da manhã? Acho que não. Não é? Acho que não. Se você... Oi? Talvez, se você for médico, assim, você receba mensagem, mas talvez, não é? Se você trabalhar na editora cristã evangélica, é arriscado também você receber uma mensagem bem cedinho, não é? Semana passada eu perdi o sono, eram 4 horas da manhã, não conseguia dormir mais, falei assim, eu vou adiantar as coisas. E mandei mensagem para todo mundo, mas assim, sem querer que ninguém lesse, não é? E não é que 2 minutos depois alguém me responde, eu falei, mas irmão, não era para você responder não. Pensando que era um horário tranquilo, não é? Outra coisa que você precisa ter é um material para anotar. Você pode ser bom de memória, mas talvez a memória não fique com você todo o tempo. Tem um material, tem papel à mão. Não, pastor, eu tenho meu smartphone. Anota no smartphone, mas faça backup. Tá certo? Porque os equipamentos nos traem, eles apagam as coisas que a gente guarda ali. Então, cuidado, para você não perder o seu texto. E muito importante, comece com oração. Lembra que a gente já falou aqui? Nós não queremos, nunca vamos arriscar ler o texto bíblico sem o autor, o único autor da Bíblia que nós temos o privilégio de ter tão perto de nós, de andar conosco, de ter do nosso lado. Todo mundo já sabe do que se trata Lucas 19, certo? Qual é essa história aí? Zaqueu. Se você está com a Almeida Revista Corrigida, ou a Revista Atualizada, ou a Nova Almeida, o título da sua história é Zaqueu, o publicano. Aqui já começou um problema, hein? Porque publicano, não é? Não é uma palavra tão simples assim. E na NTLH, Jesus e Zaqueu. Se você não sabe grego e hebraico, não tem problema. Você vai comparar as traduções que você tem à sua disposição. Isso não significa que você deva perder a curiosidade de estudar grego e hebraico. Hoje é fácil, no sentido que está muito disponível.
tem muitos cursos de grego e hebraico na internet, vários deles no YouTube. Você fala assim, mas eu preciso de um professor para tirar dúvida. Então tem vários cursos online por aí. E com certeza, quando você estuda uma das línguas bíblicas, isso faz diferença para você entender alguns aspectos e alguns detalhes que não são essenciais para você entender a mensagem principal da Escritura. Você pode entender muito bem comparando as traduções em português, mas eu preciso dizer para vocês que ler a Bíblia na língua original é ler a Bíblia em 4K, não é? Não é só 720 ou HD, mas dá um brilho, uma definição um pouquinho melhor para você. Leia o texto todo, não deixe nada de fora, e leia mais de uma vez. Quem já fez método de estudo bíblico aqui alguma vez na vida, sabe disso. Aqui em São José, há um tempo atrás, as igrejas tinham o costume de fazer Instituto Bíblico de Verão e Instituto Bíblico de Inverno. Algumas décadas atrás, não muitas, né? Aqui nesta igreja eu me lembro de ter participado de um destes e a gente tinha uma matéria chamada Métodos de Estudo Bíblico. E eu me lembro que o pastor disse assim, você quer estudar um texto, você tem que ler esse texto 50 vezes. Né? Eu pensei, tá bom, o texto de Zaqueu com 10 versículos, tá jóia, mas se eu quiser estudar o Salmo 119, vocês imaginaram? Ler o Salmo 119 50 vezes, não é? Pode fazer uma conta de quanto tempo você vai ter que fazer só para isso. Muito bem, vamos ao texto de Lucas. A pergunta para você é, se a Bíblia é um livro literário, qual é o gênero literário que eu tenho aqui? Narrativa, é uma história, está no Evangelho. Um Evangelho classificado como sinótico, ou seja, ele tem uns primos aqui na Bíblia que contam a mesma história do que ele. Então eu posso ver se essa história está no mesmo Evangelho. Você vai logo descobrir em outros evangelhos. Você vai logo descobrir que Zaqueu não está. A história seguinte está. A história anterior está. Mas a história de Zaqueu não está. Ela é uma história única do Evangelho de Lucas. Enquanto você lê as Escrituras, é importante você grifar as palavras que você não entende, ou mesmo os conceitos que você não conhece muito bem. Você começa aqui, entrando em Jericó. Onde era Jericó? É a mesma Jericó do Antigo Testamento? É a mesma cidade? Bom, acho que não pode ser, porque aquela Jericó foi completamente destruída por Josué. Quem reconstruiu? Ela foi reconstruída, a Bíblia conta a história de reconstrução. Está no mesmo lugar, é uma outra. Essa Jericó, quem construiu? Tem várias perguntas já nas primeiras palavras do texto. Jesus atravessava a cidade, que tamanho era essa cidade? E aí há várias palavrinhas aqui que você precisa grifar para pesquisar depois. Obviamente você nem sempre vai fazer isso naquele momento. Você vai perguntar qual é o assunto dessa perícope, dessa passagem, dessa porção. E as Bíblias de estudo vão ajudar você. Aqui você tem a Bíblia de estudo NAA, que o pastor mostrou aqui agora há pouco, e ela vai dizer que o encontro de Jesus com Zaqueu é um exemplo do reino de Deus, levando salvação aos excluídos. Daqui a pouco nós vamos pensar quais são as pontes entre o texto de Zaqueu e nós, e por que Zaqueu era um excluído? É a pergunta que você faz lendo esse comentário. Esse encontro também dá uma lição sobre o uso adequado de dinheiro no reino, e sobre o que acontece, você pode acrescentar, quando o Evangelho alcança alguém que ganhou dinheiro ilicitamente, não é? Ele não faz de conta que não fez nada errado, e a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Eu não quero colocar o carro na frente dos bois. Outra Bíblia, a Bíblia de estudo conselheira, ela vai dizer assim: Zaqueu queria conhecer Jesus e não se conteve quando a oportunidade surgiu. Jesus percebeu a sua disposição e aproximou-se de forma envolvente, apesar das críticas e da oposição aos outros. Assim como em outros casos, Jesus reconhece essa insistência de Zaqueu em chegar até ele, mesmo sendo como ele é e tendo fé nele. O reconhecimento dos seus erros e a pronta disposição para repará-los foram evidências de que a salvação aconteceria e ocorrera naquele homem. Só para nós olharmos um pouquinho, olha aí como os textos diferem um dos outros, não é? Em um, Jesus já tinha entrado e ia passando, no outro, Jesus estava entrando e atravessava a cidade, e no outro entrou em Jericó e estava atravessando a cidade.
Poucas diferenças, mas já dá para você fazer algumas perguntas a respeito da distância da cidade, o que significava entrar numa cidade. Ele estava indo pelo começo, pela entrada oficial da cidade, ou pela rota normal em que as pessoas normalmente faziam para percorrer aquela cidade. E aí essa nota já explica para nós que essa Jericó aqui não era automaticamente a mesma cidade lá de Josué, era uma cidade bastante diferente, construída já na arquitetura greco-romana do mundo, por Herodes o Grande, recebendo de César Augusto e tornando aquela cidade importante por causa dos seus aquedutos e por causa da fortaleza que ela se tornou. Você vê aí, era uma cidade importante porque tinha um palácio cheio de piscinas, tantas nas quais que, numa delas, Herodes perde um dos seus filhos afogado, num clima tropical, excelente acesso à água, tão boa para o entretenimento e também para a cultura e para a agricultura daquele local. Você já vê que não era uma cidade qualquer, mas era uma cidade importante. Sugestivo para nós que fosse uma cidade rica no contexto de um publicano, já que o publicano cobrava impostos. Onde era mais interessante cobrar impostos? De uma cidade pequena e pobre ou de uma cidade rica, cheia de pessoas importantes e que podiam oferecer dinheiro? O próximo texto diz que quem era Zaqueu? Chefe dos publicanos e rico, maioral dos publicanos e rico, chefe dos publicanos e rico, e aí a NTLH te dá uma boa ajuda. O que é um publicano? Chefe dos cobradores de impostos. Não é? Hoje os publicanos são eletrônicos, não é verdade? Aliás, se você não fez ainda, você tem que falar com o publicano da Receita essa semana aí, que ele vai estar no seu pé. E se você não entregar, os bytes publicanos vão falar com você, está na hora de você fazer isso. Quem será que era Zaqueu? Qual será o significado do seu nome? Ele era baixinho, como ele era o maioral, não é? Se ele era tão pequenininho assim. Se ele era publicano, alguém vai perguntar, ele publicava o quê? Não é? No português popular, não é? Nós estamos publicando o livro, não é? Vocês já sabem que não tem nada a ver com isso. Sabe que o publicano era alguém alistado pelos romanos para cobrar impostos. Só que Zaqueu não era só um publicano. Na nossa língua essa palavra vem do latim. Publicano é aquele que é próprio do público, aquele que vem da esfera pública. Então, publicano era alguém que trabalhava para a esfera pública, um servidor público. Só que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, e diz o texto, ele era muito rico, considerado uma pessoa muito importante. Algumas notas culturais vão dizer para nós que essa posição de Zaqueu não era conseguida automaticamente. Algumas vezes ela era comprada em dinheiro, então, ou era conseguida por meio de favores ilícitos, ou por aumento da arrecadação de impostos de maneira ilícita. Isso ajuda você a entender um pouco da oposição daquele povo quando Jesus se aproxima de Zaqueu. Onde é que você vai descobrir essas coisas? Não dá para descobrir isso sozinho, você precisa da ajuda de boas ferramentas bíblicas. Você tem aqui algumas delas, há muitas outras mais. Você tem essa Bíblia fabulosa para te ajudar a estudar a Bíblia da Escola Bíblica. Deixa eu fazer propaganda aqui, pastor, né? A Bíblia da Escola Bíblica, muitas notas para você entender alguns textos bíblicos um pouco melhor. O texto vai dizer para nós que ele procurava ver Jesus, mas não podia, porque havia muita gente em volta de Jesus e Zaqueu era baixinho. Você consegue perceber o senso de humor aqui do autor bíblico, não é? Alguém tão importante, com tanto dinheiro, não conseguia comprar um lugar de honra para ver Jesus. Ele tinha que dar um jeito que era humilhante. Ele tinha que correr na frente de todo mundo e ele tinha que subir numa árvore. Ou seja, se você é uma pessoa daquela época, a última coisa que você esperava ver era um publicano numa árvore. O que você esperava dele? Escuta, você é amigo de Jesus? Vou te dar uns denários aqui, umas dracmas. Você consegue
uma oportunidade com ele? Você é rápido, você é alto, me põe nos ombros, passa no meio da multidão, me leva lá, eu te pago. Naquela época você esperaria algo disso daqui, mas não essa ideia de alguém que corre na frente de todo mundo e vai tentar, de uma maneira que não combinava com o seu status social, ver Jesus de alguma forma. A Bíblia de Estudo do Discipulado vai dizer assim: essa construção no grego expressa que Zaqueu repetidamente procurava ver, mas repetidamente ele não conseguia. Havia um esforço, não foi uma ideia que ele teve, não é? Estava debaixo da figueira, caiu um figo na cabeça, ele falou assim: agora eu já sei o que eu vou fazer. Não é? Correr diante da multidão e subir na árvore era o resultado de um esforço consistente de Zaqueu de ver aquele que não cederia aos seus métodos comuns de conseguir alguma coisa. Jesus não veria Zaqueu em troca de dinheiro, os discípulos de Jesus não aceitariam dinheiro para isso. Zaqueu corre adiante e sobe num sicômoro. Todo mundo já leu esse texto, todo mundo já parou para ver o que era um sicômoro. Aí as versões mais novas não ajudam muito a gente, porque vai dizer que é uma figueira brava. Eu nunca vi uma figueira brava. Não sei a diferença de uma figueira brava e uma figueira mansa, vocês sabem? Não sei, não é? Eu preciso estudar para ver, eu tenho que saber o que é. E estudando você vai ver que é uma árvore muito comum, encontrada facilmente, especialmente na beira de caminhos daquela época, porque era grande, frondosa, dava muita sombra, então era fácil fazer um ponto de descanso das caminhadas que os viajantes teriam que fazer. E muito importante, porque era muito frondosa e tinha muitos galhos, era uma árvore fácil de subir. Tinha que ser, gente, como é que Zaqueu, pequenininho, ia subir numa árvore difícil de subir? A nota cultural aí também é muito importante. No Antigo Oriente, homens importantes não corriam em público e não subiam em árvores. Ou seja, Zaqueu encara aquilo que seria contra a sua posição, porque tinha uma coisa muito mais importante do que o seu dinheiro e do que manter o seu status social. Ele queria ver Jesus. E quando ele está em cima da árvore, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa. Coitado, não bastava ter corrido, não é? Você já pensou nisso? Teve que correr na frente de todo mundo, teve que subir. Jesus não colabora, né? Chega lá para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa, né? Você correu para me ver, corre para preparar. E olha o que o texto diz para nós. Ele desceu depressa, obedeceu a Jesus, desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. O que acontece? Todos os que viram isso estavam murmurando. Por quê? Aquele povo odiava Zaqueu. Primeiro, pela mesma razão que nós odiamos os corruptos que nos cercam, não é? Sem dar nome a ninguém, mas ninguém aqui fica alegre com alguém que usa mal o dinheiro que você paga, ou que você entrega para ser usado em favor de todos. Ninguém também gostava de Zaqueu. Nenhum de nós aqui encontra feliz o ministro da Fazenda, seja ele quem for, não é? Ou da Economia, e diz: parabéns, obrigado porque o senhor aumentou os impostos, olha, estou muito feliz. A gente não faz isso. Não fariam aqui também com Zaqueu. E ainda mais, os publicanos eram conhecidos pelo seu hábito de extorquir, cobrar além da conta, né? Não bastava os impostos, ainda tinha a sua parte, tinha o cálculo exagerado, e eles eram odiados por causa disso. Tudo bem que a multidão murmure, é compreensível, não é justificável, isso não abona ou não concorda com a atitude deles. O próprio Jesus não vai concordar com elas, apenas nos ajuda a entender por que isso. Diz o texto que, entre mentes e levantando-se, logo lá no meio da multidão, Zaqueu disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Por que isso é importante? Se você voltar a Bíblia e ler Levítico capítulo 6 ou Números capítulo 5, você vai ver que em determinados casos a lei exigia
que aquele que pegou algo de alguém restituísse. Mas a restituição não era 4 vezes mais. Algumas vezes era de 1/5, e outras vezes era o dobro. Zaqueu conhecia a lei, os seus ouvintes também conheciam a lei, e ele vai além da lei, ele resolve restituir 4 vezes mais. Um caso raríssimo de aplicação que isso era exigido. Mas ele não pensa, ele não fica buscando desculpa, né? Deixa eu analisar aqui se o meu caso se encaixa nisso, ou eu posso pagar uma taxa menor. Ele já vai logo na maior taxa, ele fala, eu vou restituir 4 vezes mais. Depois que ele deu metade dos bens dele aos pobres. Já pensei, pastor Assir, como seria pregar um sermão nesse texto para um auditório que fosse só de milionários, não é? O que aconteceria se no final dizia, olha, sigam o exemplo de Zaqueu, doem metade dos seus bens, não é? Para quem não tem muito, doa metade. Quem tem muito, quem é? Como será que é isso? Vou tirar metade dos meus bens. Jesus vai dizer para a multidão, hoje houve salvação nessa casa. E Jesus usa uma outra expressão que vai mexer com a multidão. Chama Zaqueu de filho de Abraão. Claro, aqui não é literal. Ele está dizendo, este homem publicano, arrependido, é um legítimo judeu. Faz parte do mesmo povo que vocês. E eu acho que essa hora o povo sentiu ainda mais raiva de Jesus. O próximo slide é bem humorado, mas eu não acho que o povo do Novo Testamento estava bem humorado, não é? Não sabia que ele era filho de Abraão. E a mãe dele não era Sara. A gente nem sabe de onde vem esse homem. E Jesus anuncia aqui, talvez o centro teológico do livro de Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pergunto para vocês, quais são as pontes que nós podemos criar no texto bíblico? Eu queria sugerir algumas para nós terminarmos. Primeiro olhando para a multidão, nós precisamos desenvolver sensibilidade de quem vai chegar a Cristo, mesmo no nosso dia a dia tão ocupado, e nós não estamos percebendo a necessidade e o desejo dessas pessoas, como aquela multidão também não estava. Cheio de gente ao redor de Jesus, que não facilita o caminho de Zaqueu. Também porque não o percebe, e talvez se o percebesse não ia querer, porque a antipatia que Zaqueu tinha daquela multidão era maior do que qualquer misericórdia. Uma outra pergunta para você pensar há espaço no seu coração para a misericórdia do corrupto, mesmo que ele se arrependa? E mesmo que você tenha todos os motivos para condená-lo? Eu não vou pedir para você se pronunciar aqui, mas pensa na pessoa mais corrupta que você conhece. É melhor não falar o nome, porque senão dá briga, certo? Se o Evangelho alcançar essa pessoa, já pensou na possibilidade do Evangelho alcançar essa pessoa e ele ser completamente transformado, fazer parte do mesmo corpo e do mesmo povo que você? A pergunta para você tem espaço no seu coração para isso? Ou que o espaço que tem no seu coração eu não quero que ele seja alcançado por misericórdia, eu quero mais que ele queime no fogo do inferno, com intensidade tão correspondente à maldade que ele fez a mim, não é? Um passinho além para você, há desejo no seu coração pela salvação daqueles que são corruptos, que oprimiram tanta gente? Você ora por isso? Nós já ouvimos aqui bastante, mas não custa repetir ainda mais. Não tem uma saída para esse mundo, a não ser a palavra de Deus. Não tem uma saída para a corrupção, a não ser o Evangelho. Enquanto o Evangelho não alcançar o nosso povo, enquanto aqueles que governam não crerem no Senhor Jesus, ou enquanto aqueles que creem no Senhor Jesus não chegarem nesses postos, não vai haver transformação, gente. Não adianta. Educação não resolve o problema sem Evangelho. Não é? Justiça social não resolve o problema sem o Evangelho. Atender às necessidades das pessoas não resolve o problema se não for com a palavra de Deus. Você ora pela salvação dos corruptos e daqueles que às vezes você e eu queremos ver sendo punidos mais do que tudo. Como é que a gente trabalha no nosso coração misericórdia do corrupto sem deixar de perceber quão detestável é a corrupção diante de Deus?
mas sem deixar de cultivar no coração misericórdia daqueles que são dominados pela corrupção. Você deseja a salvação deles ou a condenação? Queria terminar convidando você, olhando para essa história de Zaqueu, vamos cultivar um espírito de inconformidade com a corrupção? Sim, mas vamos cultivar um espírito de misericórdia e de esperança com os corruptos, esperando que o Evangelho alcance a vida deles e que eles sejam transformados. Deus abençoe você. Muito obrigado. Não sei quem vem depois. Está chegando. Muito bem, eu fui buscar o material para sorteio, tá, pessoal? Você ficou feliz aí? Alegria receber essa palestra aqui, né, com o pastor André Lima. Deus abençoe sua vida, uma grande parceria. Eu queria pedir o pessoal da técnica para nos ajudar a colocar os slides aí, e eu vou pedir para o reverendo Erni fazer um convite para vocês do nosso culto